Pronto, glória a Deus. Então nós estamos aqui na Camboa, no dia que se celebra o Dia das Mães aqui. Eu quero ler a segunda carta de Paulo a Timóteo. Amém? Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não, quem está comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu só quero ler um versículo, que é o verso 5. Diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Sempre dando glória a Deus, aleluia. Amém? Bem, meus irmãos, olha aqui o que Deus está trazendo para nós através do exemplo que a gente vê quando uma mãe cria seu filho para a mãe ser exemplo para seu filho. Quando a mãe é cristã e zela pelos valores cristãos, já que esse mundo, não só agora, mas sempre, em qualquer geração, teve multidões de pessoas, mães e filhos, que foram uma vergonha, um desastre uns para os outros, um problema para a sociedade. Sempre, em qualquer geração, houve mães e filhos que vieram para o planeta Terra apenas para fazer os outros chorar de amargura, tristeza, para tribular um ao outro, para ser um câncer na vida de seu próximo. Por causa disso, Deus trouxe o Evangelho, que veio para mudar o ser humano, para transformá-lo numa nova criatura, para que quando ele crescer e tiver na posição de gerar filhos, nunca faça como muitos se vê por aí hoje: pai que gerou um filho para ser um cachaceiro, porque o pai era um cachaceiro; mãe que gerou um filho depravado, porque ela era uma depravada. Por aí vai. Aqui Paulo está dizendo: Timóteo, lembra-te, Timóteo, que tu não apenas tiveste uma mãe para você imitar, você também teve tua avó. Então olha como é bonito, meu amado irmão, você criar um filho para Deus. Você mãe, você avó, fazer como esta Eunice. Irmã Eunice está aí? Glória a Deus! Glória a Deus! Tudo bem, Eunice? Glória a Deus! Tudo bem. Que também nós temos uma Eunice. Só não temos uma Lloyd, né? Que era a mãe da Eunice. Sim, a minha Que era, como é o nome da tua mãe? Maria. Maria! Eita. Mas não tem problema. Sim. Com Jesus a gente chega lá. Amém? Aleluia. Mas o que eu quero dizer é isso, irmãos. Timóteo foi um homem que recebeu muito elogio de Paulo, mas um dos motivos é por causa da mãe e da avó. Princípios, valores que foram injetados naquele jovem desde criança, e quando ele chegou adulto, como diz Provérbios 22:3, que diz: ensina a criança o caminho que deve seguir. Aleluia. E quando adulto, não vai se desviar dele. Eita glória. Então, Creio, Jesus, eu creio. como é bom o acontecido com Timóteo, já que na própria Bíblia
terríveis e não com elogio. Por exemplo, na Bíblia diz: Caim era filho do diabo e era filho de uma crente. 1 João 3, 10 ao 15. Adão e Eva geraram um filho chamado Caim, e a Bíblia dá esse testemunho de Caim, um assassino que matou seu irmão por inveja. Agora, olha o tipo de comportamento de Caim, filho de um casal crente. A Bíblia diz que ele tinha um irmão chamado Abel, e a Bíblia diz que tanto Caim como Abel voluntariamente decidiram dar uma oferta para Deus. Ninguém pediu isso para eles, Deus nunca pediu essa oferta, mas eles foram fazer essa oferta. Está lá em Gênesis 4, e lá diz que Abel pegou o melhor do que ele tinha e deu para Deus. E diz a Bíblia que Caim pegou o pior do que ele tinha e deu para Deus. E quando a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim, ele se rebelou contra seu irmão e foi lá e matou por causa disso. Você imaginou? Você, pai e mãe, quando você está desviado, como estava nessa época Adão e Eva. Adão e Eva estavam expulsos do jardim do Éden. Quando isso aconteceu, o próprio Deus havia expulsado eles, porque eles estavam em rebeldia a Deus, e ali geraram um filho para o diabo se utilizar dele. Um ser humano que só porque o outro decidiu dar o melhor e ele o pior, que o desviado dá o seu pior. O desviado, o diabo tem poder de falar e diz: dá o pior, e ele ainda fica irado quando o outro dá o melhor, e lá ele vai e mata. E na Bíblia diz: essa é a diferença entre filhos de Deus e filhos do diabo. 1 João 3,10. Então eu quero falar isso para você. Se na própria Bíblia você vê pais fiéis gerando filhos que nem sempre foram fiéis, imagine pai e mãe desviado. O que vai dar daqueles filhos? O que vai acontecer com os filhos se o desviado não tem nenhum compromisso com Deus? O que ele vai dar? Tem um ditado do mundo que diz: ser saudável você tem. Então, meu querido e amado irmão, eu quero falar disso daqui. O Timóteo, por ele ter tido uma mãe e uma avó zelosa no Evangelho, que eram convertidas de verdade, fiéis a Deus, elas decidiram: vamos criar o Timóteo, é para Deus. Aleluia. Amém? Amém. E aí, meus irmãos, desde cedo começa a injetar naquela criança o melhor. Quando Paulo escreve essa carta, Timóteo já era pastor presidente da igreja de Éfeso. Você já imaginou? Para Deus, o cargo mais importante que existe na terra, meu amado irmão, é alguém que gera filhos espirituais. Tanto pode ser pai e mãe cristão, ou um líder de uma igreja, ou um membro de uma igreja. Timóteo agora estava gerando filhos espirituais. Paulo, quando escreve 1 Timóteo 3, 1 em diante, ele diz: Timóteo, eu te coloquei aí, Timóteo, para você levantar obreiros, para você treinar obreiros, homens fiéis. 2 Timóteo 2, 1 ao 2, ele diz: Timóteo, levante homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar os outros. Então, olha como é bom você, numa geração dessa, você ter um filho
filho que vai ser usado por Deus para ajudar os outros a sair da cachaça, da droga. Enquanto nós sabemos que até muitos filhos de crentes vai para o YouTube, põe lá uma rede social para ele ensinar filho dos outros a se desviar cada vez mais. Ensina o outro a fumar de amba, o outro vai para o YouTube para ensinar o outro a ser gay, para ser perdido. 1 Coríntios 6,10 diz: o gay não entra no céu. Muitos filhos da nossa geração estão sendo gerados apenas para ser um problema para a sociedade. E Deus quer que os jovens e os adultos pensem por que Timóteo se tornou uma pessoa de valor tão grande para o cristianismo. E hoje muita gente repete as mensagens que Paulo escreve a Timóteo. Claro que ele aprendeu muito com Paulo, ele andou muito com Paulo antes, para poder ser o homem que ele foi quando Paulo escreve essas cartas. Mas o alicerce, quem colocou foi a avó e a mãe. Então você que é mãe, cuidado para você não fazer como muitas mães que estão na Bíblia. Por exemplo, deixa eu te contar de uma mãe que até hoje o filho dela dá problema para a humanidade. Repito, até hoje tem mãe da Bíblia que até hoje seu filho está trazendo um problema para a humanidade. O nome dela chamou-se Agar, mulher de Abraão. Gerou um filho com Abraão. Abraão é chamado na Bíblia de um pai da fé. Mas esta mulher que teve um filho, gerou um filho hoje chamado islamismo. O Maomé, do ano 600 depois de Cristo, que fundou o Islã, ele mandou escrever no Alcorão, porque ele é analfabeto. Capítulo 7 do Alcorão diz que ele era analfabeto, sabia ler nem escrever, nunca escreveu nada. A palavra Alcorão a linguagem deles lá é o árabe. Então o árabe, Alcorão é Al-Qur'an, quer dizer recitação. Ele recitava e o povo escrevia. Ele nunca leu nada, nunca aprendeu a ler nem escrever. Não foi ele que escreveu o Alcorão, porque ele era analfabeto. Então, mas ele coloca lá no Alcorão que ele veio da raiz de Abraão com Agar. Ele veio de Ismael, o filho que foi gerado, que depois foi chamado de os ismaelitas, de onde veio o Islã, que é esse povo que está aí jogando bomba em cima de Israel todo dia, através do Irã, através da faixa de Gaza, do Hamas, onde Maomé, no capítulo 2 eu escrevi 3 livros sobre o Islã, através do capítulo 2 do Alcorão, capítulo 5, capítulo 9, manda fazer terrorismo contra qualquer tipo de infiel. Terror para eles quer dizer meter medo, fazer o mal para meter medo. Única religião do mundo que tem terrorista é o Islã. Nenhuma outra religião tem terrorista. Nunca você viu dizer que um católico ou um budista fez algum terrorismo. Não, só sai do Islã. Então, olha só o que aconteceu. Eu sei que hoje a gente canta muito hino sobre Agar, não sei o que e tal, e o anjo apareceu e tal. Sabe por quê? Deus dá chance para todos, mas a criação, a mãe tem que dar. É verdade. E o filho tem que ser fiel ao ensino de seu pai e mãe, porque senão ele vai ser um gerador de filhos terríveis contra a humanidade depois. De onde você acha que vieram hoje tanto traficante de droga, presídio superlotado hoje? Sei que lá tem muito filho de crente que está lá, com o Fernandinho Beiramar,
tem testemunho aí no YouTube que a mãe dele é discípulo de oração das Assembleias de Deus, mas está preso e condenado a mais de 400 anos de cadeia por tráfico de droga, líder de quadrilha, de facção, filho de crente. Então o que eu estou dizendo para você, irmão? Se pai e mãe fiel é arriscado o filho não querer obedecer, imagine se a gente, pai e mãe, num dia como esse das mães, não tiver uma verdade como essa. Se num dia de festa de mãe tiver apenas elogio para a mãe, muitas vezes Deus não está elogiando a mãe. Quando a mãe é um péssimo exemplo em sua casa, quando a mãe, em vez de botar as coisas de Deus, bota novela, Netflix, filme de terror, filme do diabo dentro de casa, o que você vai passar para seus filhos? Qual é o testemunho que teus filhos vão ter de você? Que ele vai aprender de você? Você botando pregação, louvor, testemunho. Filho, muitas vezes quer ser rebelde, bota o dedo no ouvido para não ouvir. Imagine você trazendo coisa que não é de Deus. Sabe o que Paulo disse? 1 Coríntios 7, que eu quero ler contigo rapidinho para encerrar essa parte aqui, que hoje é culto de ceia e já temos alguma apresentação. O Paulo diz que é arriscado pai e mãe, vai em 1 Coríntios 7, provocar um negócio para o planeta Terra chamado filhos imundos. Ele diz: cuidado você pai e mãe, porque você pode gerar filho imundo. Eu vou ler para você pensar duas vezes. Quando tiver lá, me dá um filho, me dá um filho. Cuidado você não gerar filho para trazer problema para os outros na terra, e para depois ser um filho que vai ser um exemplo perverso para os outros. Então está aqui, ó, 1 Coríntios 7. Olha o problema aqui, ó, a junção de um justo com um ímpio, quando os dois se casam, ou um crente carnal com um crente verdadeiro. Olha aqui, ó, 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 7, 10 e diante, diz: todavia aos casados mando eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. 13. Se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Está dizendo o papel do marido ou da mulher dentro do casamento, quando um dos dois é ímpio, quando um quer ser crente, o outro quer ser diabólico. Aqui diz, irmãos, se você que é cristão no casamento não quiser assumir seu papel de cristianismo, teu filho vai ser imundo. Tem aí testemunho que diz que a mulher diz: meu marido me obriga a vestir as roupas depravadas, senão ele arruma a mulher na rua. Faz para te ver. Qual testemunho tu está dando para teus filhos? Na minha casa meu marido me obriga a fazer isso dos ímpios. E deixa teus filhos saber para te ver. Como é que você vai gerar um filho igual você ou pior? Então aqui está dizendo que você for santo. Santo quer dizer separado para Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Então se você fizer a sua parte, seu filho vai ver teu testemunho em casa. Você que tem língua de cobra dentro de casa, que gosta de insultar, humilhar, bater com tuas palavras, tenha cuidado, você vai gerar filho imundo, e Deus vai te cobrar. Deus aqui está dizendo
que Ele quer que você gere filho santo. Aleluia, Deus. Santo quer dizer separado só para Deus, uma vida só para Deus. Então, você pai e mãe, principalmente aqui, ó, hoje é dia das mães, tome isso como bandeira para você, levante isso como bandeira. Você é referência para seu filho. Você gerar um filho igual Adão e Eva geraram, desviados geraram Caim. Deus vai cobrar você, porque muita gente, meus amados irmãos, prefere seguir e copiar o ímpio, como está aí o mundo, multidão copiando o ímpio. Quando eles estão indo, me diga, se a Bíblia diz quando um cego guia outro cego, vai os dois para o céu, Não. da boca de uma onça, Isso, claro. vai para o fogo, Mateus 15:14, os dois para o abismo, multidões indo para o abismo, por causa de filhos que foram gerados, de pais que passam o dia todo, e filho não sabe nada da palavra, porque ele não quer ensinar nada, Glória a Deus. seu exemplo não ensina nada. Então, eu peço que você pense nisso. É melhor você não ter filho do que gerar para ele ser uma cópia de Caim ou de qualquer outro, meu irmão, que decidiu viver desviado. Não faça isso. Crie para Deus. Quem vai abençoar sua própria vida é você, e Deus vai te recompensar de maneira grande Aleluia. por colocar alguém como Timóteo, Em nome de Jesus. que ajudou pessoas a conhecer a verdade, a ser liberto pela verdade, que esse é o nosso papel. Ponto. Amém? Então vamos celebrar a ceia rapidamente. Tá? Então depois a gente celebra a ceia, as meninas vão trazer a coreografia. Agora pode entrar em nome de Jesus, tá bom? E eu vou desligar aqui o vídeo. Deus abençoe. Pode começar a coreografia através das jovens da igreja. Amém.